Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Na aula de hoje vamos falar sobre múltiplos de um número natural. Quando falamos a palavra múltiplos, lembramos de multiplicação. Se lembramos da multiplicação, lembramos também da operação inversa a ela, que é a divisão. Então eu trouxe duas ideias aqui relacionadas a ser múltiplos para vocês compreenderem melhor. E a primeira é, múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro número natural. Então, se multiplicamos um número natural por outro número natural, o resultado vai ser um número que é múltiplo. E a segunda ideia é ser múltiplo de é o mesmo que ser divisível por. Então, se um número ele é múltiplo de outro número, quer dizer que ele é também divisível, né, por aquele número. Vamos a alguns exemplos aqui para vocês compreenderem melhor. Aqui vamos relembrar o conjunto dos números naturais. Então, números naturais a gente já sabe que começa no zero e é infinito, né? Todos os números começados a partir do zero, números inteiros, né? Infinitamente. Então, vamos aqui ao múltiplos de 2. Então, quais são os múltiplos de 2? Então, o conjunto dos múltiplos, ele sempre vem entre chaves ou entre parênteses. Então, vamos multiplicar 2 por alguns números naturais aqui para a gente estar formando o conjunto dos múltiplos de 2. Quando eu faço, então, 2 vezes 0, eu tenho 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5, 10. E o conjunto dos múltiplos de um número natural é também infinito, assim como os números naturais. Se eu fosse multiplicando aqui, eu iria infinitamente, né? Não teria fim. Tem uma outra maneira aqui da gente pensar, então, também para construir o conjunto dos múltiplos de um número natural. Se vocês observarem, aqui a gente foi passando de intervalo de 2 em 2, né? Somando 2, ó. 0 até 2 eu somei 2, né? 0 mais 2, 2. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10. E assim, se eu continuar somando, vou somar infinitamente. E a outra parte que eu falei aqui, né, do ser múltiplo é ser divisível por, quer dizer que todos esses números que nós encontramos aqui, né, o conjunto dos múltiplos de 2, todos esses números, eles são divisíveis por 2. Então, se eu divido 10 por 2, eu vou encontrar o 5, né? 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2, né? 2 dividido por 2, 1. 0 dividido por 2, 0, né? Porque eu posso dividir o 0 por qualquer número natural aqui no caso, né? 0 dividido por 2, 0. E agora vamos então ao conjunto dos múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3, vamos multiplicar. 3 vezes 0, 0. Então, o 0 ele vai ser múltiplo de todos os números naturais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Se eu continuar multiplicando, vou multiplicar infinitamente. Então, agora vamos aos múltiplos de 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Múltiplos de 6. Então, 0 para começar. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. E 6 vezes 5, 30. E assim por diante. E aqui nós temos os múltiplos de 9. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. Então, quando falamos de múltiplos, lembramos aí da tabuada. E quando for número maior, como é que a gente vai estar fazendo então? Se a gente não vai saber aí a tabuada, né, de um número muito grande para estar fazendo as continhas para saber se o número é múltiplo ou não. Nessa segunda parte, vamos ver então com números maiores para saber se o número é múltiplo ou não. Pessoal, vamos então agora responder um outro tipo de exemplo. Aqui nós temos, ó, 132 é múltiplo de 11, então está perguntando se 132 ele é múltiplo do número 11.
Para descobrir se esse número é múltiplo, sem eu ter que fazer a tabuada, eu posso fazer a conta de divisão. Então, vamos fazer divisão de 132 por 11. Se eu tiver uma divisão exata com resto zero, significa que o número ele é múltiplo. E se não, se sobrar algum resto, então não é múltiplo. Vamos ver então se vai dar certo. Ó, 132 para dividir para 11, então vou dividir 13 por 11, que dá 1. 1 vezes 11, 11. 11 para 13, falta 2. Então, sobrou o resto 2 e eu abaixo 2. 22. 22 para dividir para 11 vai dar 2. Então, 2 vezes 11, eu tenho 22. Então, resultado deu 0, né? Nossa divisão deu exata. Então, significa que 132 é múltiplo de 11. Então, vamos colocar sim na nossa resposta. E aqui, 163 é múltiplo de 11? Então, vamos descobrir. Vamos fazer a divisão de 163 dividido por 11. 16 dividido por 11 dá 1 vezes 11, 11. 11 para chegar em 16, falta 5. E abaixo o próximo número que é 3. 53 para dividir para 11, nós vamos ter 4. 4 vezes 11 eu tenho 44. 44 para chegar em 53, nós vamos ter 9 de resto. Então, se a nossa divisão sobrou resto, quer dizer que ela não é uma divisão exata. Então, isso significa que o número 163 não é múltiplo de 11. Então, vamos colocar não na nossa resposta. Agora, nesse exemplo, nós temos 783 é múltiplo de 29. Então, vamos fazer a divisão para a gente descobrir. Então, 7 não tem como eu dividir para 29, a gente vai juntar, vai dar o 78. 78 para dividir para 29 vai dar 2 vezes. 2 vezes 29 eu tenho 58. E 58 para 78 sobra o resto 20. Sobra o resto 20, eu abaixo o próximo número que é 3. 203. 203 para dividir para 29, eu vou ter 7 como resultado. 7 vezes 29 vai dar 203. Então, significa que nossa divisão foi exata. Isso quer dizer, então, que 783 é múltiplo de 29. Então, vamos colocar sim na nossa resposta. E aqui, vamos ver se 2.948 é múltiplo de 75. Então, vamos fazer a divisão. 2.948 para dividir para 75. Então, 2 não dá para dividir para 75, 29 também não vai dar para dividir para 75, então eu vou juntar aqui, vai ficar 294 para dividir para 75. Então, quantas vezes que 75 vai caber no meu 294? 3 vezes. Quando eu faço 3 vezes 75, eu tenho 225. E vai sobrar resto aqui, ó. 4 para tirar 5, não tem como. Nós temos que pedir emprestado aqui para o nosso 9 aqui do ladinho. Vai ficar 8 aqui e aqui vai ficar 14. Então, 14 tira 5, ou 5 para chegar em 14 falta 9. 8 menos 2, 6. 2 menos 2, 0. Então, sobrou aqui 69. Agora eu abaixo o 8. Então, 698 para dividir para 75. Quantas vezes que 75 vai caber aqui no 698? Dá 9 vezes. Ó, 9 vezes 5, 45. Vai 4. 9 vezes 7, 63. Mais os 4, 67. Então, deu 675 para chegar em 698. Quanto que vai sobrar esse aqui? Ó? 8 menos 5, 3. 9 menos 7, 2. 6 menos 6, 0. Quer dizer que a nossa divisão sobrou o resto 23. Então, não foi uma divisão exata. Então, isso significa que 2.948 não é múltiplo de 75. Então, vamos colocar aqui, ó, não na nossa resposta. Na próxima parte, vamos ver mais alguns exemplos para ficar bem esclarecido sobre esse assunto de múltiplos. Pessoal, tem mais 2 exemplos aqui, então. Vamos lá? Qual é o maior múltiplo de 13 menor que 300? Então, eu quero um número que seja múltiplo de 13, mas que seja menor que o número 300. Como é que eu vou descobrir qual é esse número? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conta de divisão e ver quanto que vai sobrar de resto, em primeiro lugar. Ó, 300 dividido por 13... 30 dividido por 13 dá 2. 2 vezes 13, 26. 26 para 30, sobra o resto 4. Eu abaixo 0, 40. 40 para dividir para 13 dá 3. 3 vezes 13, 39. Então, 39 para 40 sobrou 1. Quer dizer, então, que a minha divisão ela não foi exata e sobrou o resto 1. Se eu quero um
número que seja múltiplo de 13 menor que 300, quer dizer que se eu tirar de 300 o resto que sobrou, eu vou conseguir um número que eu tenho divisão exata. Então, quando eu fizer 300 menos 1, eu vou ter resto 299, né? Vai sobrar 299 aqui na minha subtração. 299, então, é um número agora que se eu dividir por 13, eu vou ter 23 como resultado e vão ter a conta exata, não vai sobrar resto nenhum. Então, esse é o número que a gente estava procurando, ó. Se eu fizer 299 dividido, então, para 13, vai ser igual a 23 e não vai sobrar resto nenhum. Então, 299 é o número que a gente procurava. Ele é o múltiplo de 13 menor que 300. Resposta 299 é o nosso número. Vamos para o próximo. Ó. Qual é o menor múltiplo de 63 maior que 1325? Então, agora eu quero um número que seja múltiplo de 63, porém maior que 1325. Então, mesma coisa, a gente tem que fazer a divisão para estar descobrindo quanto que vai sobrar de resto para a gente ver o que vamos fazer depois. Ó. 1325 eu divido por 63. 132 dividido por 63 vai dar 2. 2 vezes 63, 126. 126 para 132 falta 6. E eu desço o próximo número que é 5. 65 para dividir para 63 dá 1, né? 1 vezes 63, 63. Sobra resto 2. Então, quer dizer que a nossa divisão teve como resto 2. Então, se eu quero um número que seja múltiplo de 63 maior que 1325, o que eu vou fazer agora? Se nesse 1325 está sobrando o resto 2, então, o que eu vou somar a ele para poder conseguir a divisão, né, exata? Eu vou somar a diferença. 63 menos 2 vai dar 61. E é esse 61 que eu vou estar somando, então, para que dê uma divisão exata. Então, vamos lá, ó, 1325, eu vou somar, então, com 61. 5 mais 1, 6, 6 mais 2, 8, 3, 1. Então, 1386. 1386 é o número que a gente está procurando, porque 1386, então, se eu dividir ele agora por 13, eu vou conseguir como resultado o número 22. E o 22 vai dar exato, não vai dar resto, né? Não vai sobrar resto nenhum, a divisão vai ficar exata. Então, a nossa resposta é 1386. Este é o número que estávamos procurando. Eu só termino por aqui a aula de hoje, então. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre múltiplos e eu espero você na próxima aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Um abraço a todos e até a próxima aula.